Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano e nós estamos em mais uma aula do nosso curso de e-commerce e e-business na Revolução 4.0. Nesta, que será a nossa oitava aula, nós vamos falar mais propriamente do business to business. E dentro desses conceitos, eu vou tentar apresentar para vocês um modelo que pode ser utilizado numa empresa na era digital, mostrando os vários sistemas e as várias camadas de software que podem ser implementados numa empresa que priva pela sua conexão com business to business. Preparados? Preparadas? Então, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Antes da gente começar, vamos fazer uma pequena recapitulação. Já estamos na nossa oitava aula, já estamos na metade do nosso curso, olha lá, pessoal. E a gente já falou muitas coisas aqui sobre business e e-commerce. A gente começou na nossa primeira aula já fazendo uma conceituação geral dessas duas modalidades de negócios e sempre permeando pela Revolução 4.0. Na aula seguinte, já na modalidade à distância, eu apresentei para vocês um panorama do e-commerce no Brasil, fazendo vários comentários sobre a última pesquisa da Web Shoppers. Para depois disso, começarmos a discutir alguns dos principais modelos de negócios que podem ser baseados na web e também na indústria 4.0. A gente começou falando desde os e-commerces mistos, que são aquelas lojas que têm uma sede, né? E que junto a essa sede ela abriu como um braço para aumentar suas receitas, um braço para continuar sobrevivendo nos dias atuais, né? Ela abriu um braço eletrônico. Também falamos dos e-commerces virtuais, aqueles e-commerces que não têm sede própria, que não têm uma loja, eles são só apenas virtuais, só trabalham na internet, e dos 100% puro, ou seja, aqueles que vendem, comercializam, fazem a informação, recebem e principalmente entregam pela internet, né? Lógico que o 100% puro, como eu comentei aqui várias vezes, ele está atrelado ao tipo de produto, à categoria de produto ou principalmente serviços que você oferece. Dentro também dos principais modelos de negócios baseados na web, a gente também falou do mercantil direto, que é a possibilidade de quem produz entregar diretamente os seus produtos para o consumidor final, via um site, que aí é o B2C, né? Já largamente comentado no nosso curso. Falamos sobre os intermediários eletrônicos, que são aquelas empresas digitais que hoje se tornaram mega corporações, que têm como grandes objetivos unir fornecedores a consumidores finais e que não produzem nada, não têm ativos financeiros, são apenas intermediários, né, e que são as grandes empresas que estão ganhando dinheiro hoje. Falamos também sobre outras modalidades como leilões, jogos eletrônicos. Nós tivemos uma aula para discutir só sobre e-learning, educação à distância, e como a gente pode fazer para ganhar dinheiro, né, com essa questão da educação à distância. E na nossa última aula, falamos sobre automação bancária, né, e os bancos 4.0. Inclusive, tivemos até uma importante atividade com referência às tendências, né? Tendências para o Banco 4.0. E nessa aula da automação bancária, eu também fiz uma análise da última pesquisa da Febraban sobre tecnologia bancária. E até comentei com vocês que essa é uma das áreas, ou é a área no Brasil, que mais investe na TI, né? E a gente continua falando um pouquinho mais de TI na aula de hoje, quando a gente começa exatamente a recordar a conceituação que a gente já havia dado mais ou menos sobre o business to business. O que acontece é o seguinte: com a intensificação da concorrência entre empresas, né? E também com a intensificação da inovação, né? As empresas não podem mais se dar ao luxo de ter escassez de insumos ou matérias-primas. E com isso surge uma empresa, surge uma corporação virtual, né, o que nós chamamos de hoje em dia de business to business, que vai ser o que aí, galera? Vai ser uma grande rede que vai unir fornecedores, distribuidores e clientes utilizando a internet ou outros meios eletrônicos. A gente vai falar disso no nosso próximo encontro.
né, mas outros meios eletrônicos, como uma plataforma não só de informação, mas também uma plataforma de negociação, colaboração, concorrência, né? Então, hoje em dia, tudo que nós consumimos, né? Tudo que nós consumimos, seja no comércio, nós pessoas jurídicas, né? Nós que estamos no B2C, tudo que nós consumimos no B2C ou nós consumimos no mercado tradicional, né, no mercado tradicional, que agora já está difícil, né, em épocas de pandemia está difícil, mas tudo que nós consumimos, no geral, foi produzido via business to business. Tá? Não é à toa que eu comentei lá atrás, a gente vai recordar semana que vem, que o business to business ele é mais de 10 vezes maior do que o B2C, o business to consumer. Né? Então, mais ou menos, essa aqui é uma outra definição de business to business, ou seja, uma rede, uma corporação virtual, né, para garantir negociação, colaboração e concorrência entre empresas. Né? Ou seja, o business to business vai ser aquele comércio eletrônico que tanto quem compra como quem vende são pessoas jurídicas. Né? E ele vai, então, como eu acabei de comentar no slide anterior, cobrir uma ampla variedade de aplicações que vão permitir empresas formarem relacionamentos eletrônicos, né? Como clientes, distribuidores, parceiros e outros sócios. Então é importante deixar claro, mais uma vez para vocês, meus queridos, que quando eu estou falando de B2B, quando eu estou falando de compras e vendas eletrônicas, eu não estou falando de compradores entrando em contato com vendedores ou vice-versa. Eu estou falando do sistema da sua empresa efetuando compras automáticas no sistema do teu fornecedor, que vai efetuar as vendas automáticas, então, ou estou falando do seu módulo de vendas do teu sistema, né, o módulo de vendas do seu sistema, efetuando vendas automáticas para o módulo de compras do teu cliente, né, pessoa jurídica, porque aqui hoje nós só estamos falando sobre B2B, business to business, né, então módulo de vendas do teu sistema, efetuando vendas automáticas para o módulo de compras do sistema do seu cliente. Então veja bem, na aula de hoje nós vamos falar muito de sistemas, né? Nós vamos falar muito de sistemas implementados nas empresas. Então, antes de tudo, eu queria pedir um pouquinho de licença para vocês, se eu vou invadir um pouco a aula do professor de gestão de TI, gestão de tecnologia da informação, mas hoje a gente vai falar alguns conceitos que alguns de vocês também podem estar vendo nesta aula, tá legal? Então, para conceitualizar, para contextualizar o B2B na empresa, eu gostaria de, antes de tudo, fazer uma revisão do que é empresa para vocês, né? O que é uma empresa? Eu sei que muitos aqui já estão no seu último semestre, já estão aqui há vários anos estudando administração de empresas, mas sempre é bom comentar mais um pouco. Ó. A empresa aqui é representada por esse quadradinho, né? Com esse quadradinho aqui no meio da tela. Olha só, ela vai ter assim, a princípio, 3 níveis de tomada de decisão. Isso aqui vocês aprenderam ao longo de todo o curso, né? O nível operacional, o nível gerencial, também chamado de nível tático, e o nível estratégico, que é mais ou menos o topo aí da nossa empresa, o topo da pirâmide, quando o pessoal usa uma pirâmide para representar isso aí. Né? Então são 3 níveis de tomada de decisão. Opa, mas peraí, toma decisão também no nível operacional? Sim, se tomam decisões nos 3 níveis desta cadeia, nos 3 níveis. Olha só, a única diferença é que a decisão no nível operacional é aquela decisão assim mais de curtíssimo prazo, né? É aquele tal negócio que você já deve ter ouvido falar muito, isso é para ontem, né? Quando isso é para ontem, são decisões mais operacionais. Né? As decisões no nível gerencial, ou também chamado nível tático, né? São decisões mais de médio prazo. Né? Uma aquisição de produtos numa condição mais favorável, a estocagem de produtos, né? Ou mesmo ao lançamento de um novo produto, né? De uma modificação de um novo produto. Isso aí pode ser coisas em nível gerencial ou tático. Agora, já no nível estratégico, você toma a decisão a longo prazo. Então, seria o lançamento de uma nova planta para a fábrica, você atingir um novo mercado, um novo segmento de mercado, você lançar
uma nova categoria de produtos, uma nova árvore de produtos, né? Você atuar em outros segmentos, né? Políticas de longo prazo, né? Então isso aí são exemplos de decisões estratégicas tomadas a longo prazo. Mas é muito importante a gente deixar claro para todos vocês que tomar decisões ocorrem nos 3 níveis, tá legal? Então, tendo em vista isso aí, quais são os elementos, quais são os componentes da cadeia de valor, os principais componentes da cadeia de valor para essa empresa? Olha lá. Dentro do nível operacional, a gente vai ter então as operações internas de uma empresa, né, que visam, vamos supor, uma indústria que visam adquirir insumos ou matérias-primas e colocar na mão dos clientes finais, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, um produto acabado, tá? Então, basicamente, quais seriam essas operações internas? Seria a área de suprimentos, que compõe toda a parte de compra, aquisição de insumos, matérias-primas, de estocagem, a área de produção, que é exatamente aquela área que requisita para os suprimentos as matérias-primas e o insumo e devolve em forma de produto acabado. A logística, né, que é a área da empresa que visa colocar na mão do consumidor, do cliente da empresa, aquele produto acabado. A área de marketing e vendas, né, que pode prever desde a parte da engenharia, né, do design de um novo produto, elaboração de novos nichos de mercado, novas necessidades, como também toda a administração de vendas, precificação, custos, faturamento e assim por diante. Né? E o pós-venda, que seria toda a parte de manutenção, apoio ao cliente, né, saque, CRM, já vou falar um pouquinho melhor, né? Então essas são as operações internas que ocorrem em nível operacional, mas também em nível gerencial e estratégico, tá? Essas aqui são as principais operações, como vocês devem ter aprendido ao longo aí dos 4 anos, né? Vocês tiveram vários gestão de operações, várias gestão de marketing, várias gestão de RH, né? E assim por diante, né? E assim por diante. E nas pontas? Como vocês também aprenderam lá em teoria das organizações, uma empresa, ela é um sistema, de acordo com a teoria geral dos sistemas, de von Bertalanffy. Olha lá, uma empresa é um sistema e é um sistema aberto. Na realidade não existe sistemas fechados, né? Isso aí é só mais uma questão teórica. É um sistema aberto, ou seja, a empresa é um sistema que se comunica com o seu meio ambiente, com o seu meio ambiente externo. Ela pode ter prestadores de serviços, pode ter terceiros, pode ter stakeholders, mas acima de tudo, essa empresa sempre vai ter fornecedores e clientes. Tá? Então aqui no meu desenho eu estou colocando os fornecedores ao lado esquerdo e os clientes ao meu lado direito. Tudo bem? Esta aqui foi simplesmente também mais uma recordação de algumas coisas que a gente viu ao longo de vários anos aqui de curso de administração. Pois bem, então para a gente contextualizar o B2B, o Business to Business, que é o tema da nossa aula de hoje, como vai ficar esta empresa quando a gente implanta softwares, quando a gente implanta sistemas, porque quando nós falamos de B2B, como eu acabei de dizer para vocês, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de sistemas. Então, como vai ficar essa empresa com sistemas implementados? Olha lá, próximo slide, atenção, não fiquem assustados, olha lá, este aqui é o mesmo slide da tela anterior, olha só, nós temos aqui então as áreas que compõem a tomada, os níveis da tomada de decisão na empresa, olha lá, nível operacional, nível gerencial ou tático e estratégico, que eu estou incorporando os dois, as áreas, as atividades que compõem a cadeia de valor da empresa, olha lá, as mesmas áreas, suprimentos, produção, logística, vendas e marketing, pós-vendas, olha lá, do meu lado esquerdo eu tenho aqui fornecedores, do meu lado direito eu tenho os clientes ou consumidores finais, né? Clientes quando for pessoa jurídica, né? E consumidores quando for pessoa física, né? Ou seja, B2B e B2C, respectivamente. E o que pintou de novo aqui? Um monte de siglazinhas, né? Um monte de siglazinhas. Olha só, ERP, CRM, Supply Chain, eu passei SM, DW, BI, olha lá. Sem contar o B2B, que a gente já tinha comentado, o B2C também, e essa outra coisinha nova, EDI, que eu vou falar na semana que vem. Então, olha só,
Então aqui, o que nós vamos fazer agora? Para contextualizar o B2B que está aqui nas pontas, a gente vai discutir um pouquinho mais essa sopa de letrinhas, essa sopa de siglas, né? O que seria isso tudo? Olha lá, o que seria todas essas siglas? Eu não tenho dúvidas que grande parte de vocês já viu essas siglas, já ouviu essas siglas nos cursos de TI, na empresa, quem já está fazendo estágio, quem já está trabalhando, já deve ter ouvido largamente falar todas essas siglazinhas. Mas só para garantir, né, que vocês tenham ouvido falar, eu vou comentar agora, assim, de uma maneira bem rápida, um pouquinho sobre cada uma, e é muito bom que a gente domine todas essas siglas, até para poder participar de uma entrevista de emprego, de uma dinâmica de grupo, ou assim por diante. A gente tem que demonstrar conhecimento em todas essas siglas, que nada mais são do que alguns sistemas que vão compor as camadas de software da empresa, começando do nível mais operacional para o nível mais estratégico, que é o BI, que espero que muitos de vocês já estejam utilizando. Então vamos lá. Então, primeira siglazinha lá, começando de baixo para cima, mais no nível operacional da empresa, a gente tem o ERP. ERP é a sigla de Enterprise Resource Planning, que ao pé da letra não faz muito sentido, né? Então, para a gente ter um sentido assim mais apropriado do sistema, seriam sistemas integrados que vão permitir toda a gestão empresarial, toda a gestão da área mais operacional da empresa. O ERP, ele se traduz mais por ser um sistema que processa transações, né, e menos por um sistema que fornece informações. Ele é mais para processar e armazenar as transações básicas que ocorrem na área operacional da empresa. Então o ERP, ele vai informatizar, por exemplo, toda a área de compras, né, toda a área de compras da empresa, a área de suprimentos da empresa, a área de estoques da empresa. O ERP ele vai informatizar toda a área então de contas a pagar, contas a receber, ele vai informatizar a contabilidade, ele vai informatizar o faturamento, né? Ele vai informatizar toda a produção, vai automatizar todas essas áreas. Então todas essas áreas aqui embaixo, ó, suprimentos, produção, logística, vendas e marketing, né? Ele vai ser um grande sistema que vai automatizar todas as operações que passam especialmente para essas atividades de cadeia de valor, que são as atividades principais da empresa. Mas ele também atinge atividades secundárias, os processos secundários, os processos de apoio, né? Que seria a contabilidade, o RH, assim por diante. Então, quando eu estou falando de recursos humanos, eu estou falando de um módulo, né? De um sistema de recursos humanos, eu estou falando de um módulo de um sistema ERP. Quando eu estou falando de sistema de contabilidade, quando eu estou falando da contabilidade, eu estou falando de um módulo do sistema ERP. Né? O sistema ERP, como vocês devem ter estudado em TI, ele é um sistema que ele pode ser adquirido por módulos, né? Não quero me estender aqui muito no ERP, mas ele pode ser adquirido por módulos. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com a configuração da sua empresa, né? Você pode adquirir mais ou menos módulos do sistema ERP. Ele é adquirido por módulos, então, tá? Então, o que acontece aí? Você vai adquirir os módulos que te interessam. Então, tenha você um comércio, tenha você uma indústria, tenha você, sei lá, uma prestação de serviço, você pode ter módulos do sistema ERP, de forma que todas as empresas têm pelo menos um módulozinho aí do ERP implantado, tá? Então, ó, aqui está um pouquinho mais de conceituação para vocês, né, o que significa a sigla, né, o sistema de informação, né, voltado para a gestão da empresa, a automação dos departamentos operacionais da empresa, né, e aqui está aqui os principais departamentos atingidos aqui pelo ERP da empresa, tá? Quando eu falo de ERP, talvez muitas empresas ainda estejam assim, muitos alunos, desculpa, muitos aqui ainda estejam assim meio, mas é ERP, eu já ouvi falar uma outra sigla, já ouvi falar uma outra siglazinha de um sistema que controla ali compras, vendas, financeiros, estoque, RH, patrimônio, etc e tal. É que essa sigla que você ouviu falar não era uma sigla genérica. Quando eu estou falando de ERP, estou falando de uma sigla genérica. Essa sigla que você deve ter ouvido falar, por exemplo, pode ter sido o SAP. SAP é um sistema ERP,
né? Que com certeza é o maior sistema ERP que existe no mundo, né? O SAP, ele nasce ainda nos anos 80 na Alemanha, né? Automatizando primeiramente a área de estoques, depois a área de produção. Eu ingressei na informática nessa era, então conheci muito bem o início do SAP e de outros sistemas ERP. E depois o SAP ele parte para a área contábil, a área financeira, né, a área de vendas, faturamento, né? E hoje você pode ter o SAP em todos os segmentos, em todas as áreas da sua empresa, da sua grande corporação. É um sistema para corporações grandes, para multinacionais imensas, né? E no geral muito conhecido, muito popular na Europa, que afinal de contas é da onde ele vem, né? Nos Estados Unidos a gente tem o grande concorrente do SAP, que é o Oracle. Talvez algum de vocês também conheçam, já tenham usado. O Oracle é tanto banco de dados, é o banco de dados utilizado pelo seu Mark Zuckerberg no Facebook, né, como também é utilizado, né, como um grande sistema ERP da própria Oracle. Então você tem o Oracle Applications, que é o sistema ERP. Não confunda então Oracle Applications com banco de dados Oracle, tá? A Microsoft, dona do Office, né, do seu Bill Gates, também tem um ERP. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas a Microsoft tem um ERP chamado Microsoft Dynamics. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Por que você nunca ouviu falar nisso? Porque o Microsoft Dynamics ele foi projetado pela turma lá do seu Bill Gates para ser utilizado, para ser implementado nos Estados Unidos. Lá eles têm, por exemplo, apenas 2 impostos, né? O imposto sobre agregado sobre valor, o imposto sobre produção, né? Só tem 2 impostos. Então é muito fácil você tratar um sistema desse tipo, né, com apenas 2 impostos. Aqui no Brasil, meus queridos, nós temos uma cesta com mais de 50 impostos, né? É IPI, ICM, ICMS, ISS, é PIS, COFINS, é a CID, tem um monte de impostos específicos para determinados produtos, né? Sem contar o imposto para pessoa jurídica, para pessoa física, imposto de renda, né? INSS e por aí vai, né? Por aí vai. Nós temos uma cesta aí com mais ou menos uns 50 impostos. Há muitos anos eu venho ouvindo falar de uma reforma tributária, mas essa reforma tributária infelizmente não sai do papel. E olha, eu não quero deixar ninguém triste aqui, mas todas as vezes na minha vida que eu vi falar de reforma tributária, no final ela se tornou uma mini reforma, é o que sempre acontece. Vamos fazer uma reforma tributária, faz todo aquele alvoroço, aí no final a reforma tributária se transforma numa mini reforma, onde no frigir dos ovos o que acontece? Aumento de impostos, né? Aumento de impostos. Não é uma simplificação, não é uma redução. Quando a gente fala de reforma tributária aqui no Brasil, no geral é sempre aumento de impostos. Então, um sistema que foi projetado para operar com apenas 2 impostos, que é a realidade americana, não vai funcionar, ou vai funcionar muito malzinho aqui no Brasil, né? Aí você pode falar para mim, mas pô, Wagner, e o folha RH, folha de pagamentos, né, que aqui no Brasil a gente tem tantos impostos. Olha, saibam vocês que tem, por exemplo, muita empresa aqui no Brasil que tem SAP, mas a folha é executada no sistema nacional aqui que eu já vou falar. Você acredita que o cara compra um SAP, investe dinheiro no SAP, mas roda a folha no sistema brasileiro? Ou tem um terceiro para rodar a folha? Sim, meus senhores, sim, minhas senhoras. Mesmo grandes sistemas às vezes não dão conta da loucura que é este país em termos fiscais, tá? Em termos fiscais. Mas deixando isso aqui um pouquinho de lado, um outro sistema bastante utilizado, mas na Europa, e muitas vezes a gente sempre tem aluno que diz que conhece, eu não conheço, é o BAM. Sistema holandês, olha só. Made in Brasil, olha só. Aqui no Brasil, a gente tem a TOTS. Tá? A TOTS é a grande fabricante de software no Brasil e é gigante também, não só no Brasil, mas na América Latina e muito influente também em Portugal, gente. Acredite se quiser, Made in Brasil em Portugal. A TOTS aqui, o que ela é? Ela é basicamente a junção de 3 grandes empresas. Né? 3 grandes empresas. É uma tal de Microsiga, que fabricava um tal de Proteus, né, um ERP chamado Proteus, da Microsiga, né, muitas pessoas conheciam como Proteus, outros conheciam como Microsiga, mas na realidade Microsiga era a fábrica de software, né? Essa Microsiga, ela adquiriu, há mais ou menos uns 10 anos atrás, ela adquiriu uma outra empresa chamada DataSul.
Essa DataSul, como o próprio nome está dizendo, era muito famosa lá na região sul do Brasil, e ela tinha um outro ERP chamado EMS ou Magnus, né? Magnus. Então o que acontece? A Microsiga comprou a DataSul e junto com a DataSul veio toda a cartela de clientes da DataSul que utilizavam esse Magnus. E aos poucos, né, eles foram migrando para o Proteus, né, que na realidade se tornou TOTOS. Né? E outra empresa que a Microsiga comprou mais ou menos na mesma época, né, para se tornar TOTOS, né, foi a RM. A RM, como eu acabei de comentar aqui, como eu acabei de soprar para vocês, era uma empresa que fabricava muito software na área de RH, na área de folha de pagamentos. Né? E até hoje tem empresa grande aí, tem empresa com SAP, com Oracle, mas que usa o RM, né, para fazer a folha de pagamentos. Aqui a PUC, por exemplo, a PUC sempre usou o RM e se tornou TOTOS, né, a partir do momento da compra. Mas isso aqui são soluções para grande porte, para grandes empresas, né, para grandes multinacionais, soluções aqui para médio porte, empresas nacionais, e os pequenos. Né, e os pequenos? Como é que ficam os pequenos em nível de ERP, que é então aquele nível de software que informatiza a camada mais operacional da empresa, e é o ERP, meus queridos, que vai ser o início, né, o acesso, o pilar de apoio para que o B2B, lembrando, esse é o tema da nossa aula, ocorra. Né? Então, olha lá, no nível os menores a gente tem o empresário, que é o que a gente chama de software de prateleira, você compra um empresário no Calunga, você compra um empresário no Saraiva, né? E o ERP Flex, que é comercializado pela Local Web, que é um ERP nas nuvens. Então, olha só, se você é tão pequeno que você não tem nenhuma rede de computadores na sua empresa, você loca o ERP. E você pode usar o ERP de qualquer lugar a partir do o ERP Flex, desculpa. Você pode usar o ERP Flex a partir de qualquer lugar, usando o seu smartphone, porque os dados vão estar todos armazenados na nuvem. Aliás, esta já é uma tendência de muitos anos, né, nos sistemas ERP, em todo e qualquer sistema. Ou seja, você vai acessar o seu ERP de qualquer parte do mundo, utilizando o seu smartphone, e todos os dados vão estar na nuvem para você poder recuperar informações e poder tomar as decisões. Tá? Ok com ERP? Ok com ERP? Então, olha lá, desculpe se está sendo o repeteco do TI, mas olha só, qualquer coisa você pode apertar avançar aqui o filme, né? Ah, que beleza, né? Você está começando a gostar dessas aulas EAD. Olha lá. Então vamos falar um pouquinho mais sobre aquele outro sistema que estava aqui um pouquinho mais para cima. Olha lá, o CRM. Olha lá, o CRM, ele integra com o ERP a partir da área de produção, tá? A partir da área de produção. E ele vai junto com o ERP, né? Continuar integrando toda a parte de logística, vendas, marketing, faturamento, e ele é muito forte aqui no pós-venda. Então olha só, CRM, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu bastante, estudou bastante marketing. Olha lá, não vou nem falar Conselho Regional de Medicina, hein? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que é Customer Relationship Management, ou seja, o gerenciamento das relações com seus clientes. Olha lá, ele vai integrar com o ERP desde a parte da produção, porque é exatamente quando você vai acompanhar aquela produção que você firmou a partir de uma compra. Né? A partir de uma compra. Então você fechou uma compra, né, com o seu fornecedor e você pode acompanhar desde aquela da etapa da produção do seu produto acabado, supondo que você esteja efetuando uma compra de uma empresa que produz sob encomenda. Né? Você pode acompanhar, né, a produção, desde a produção daquele produto que você comprou sob encomenda. Lógico que para você ter feito isso, a empresa usou módulos também do sistema de CRM para fazer a prospecção de novos clientes, para fazer a identificação de novos clientes, módulos que vão traçar a oportunidade da conquista de novos clientes, módulos do sistema que vão ser responsáveis pela apresentação do produto, pela propaganda do produto, né? Como vocês perceberam, o CRM, ele, junto com o ERP, vai informatizar toda a área de marketing, que é responsável pela prospecção, identificação, oportunidade, apresentação de produto, desenvolvimento de produto, levantamento de necessidades, assim por diante. Até a área de vendas, né? Até a área de vendas, o acompanhamento, que vem desde a produção, e com certeza, olha lá, SAC, Serviço de Atendimento
ao consumidor, para você exatamente dar um apoio ao seu consumidor final, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, com vistas a, sei lá, assistência técnica, com vistas especialmente à fidelização do cliente. Então vocês podem perceber que o CRM ele já avança para um nível mais estratégico, para um nível mais gerencial. Olha só, porque você já começa a falar de tomada de decisão já a médio ou longo prazo, né? Não é uma coisa para hoje, mas quando eu falo de prospecção de clientes, né, cadastramento de clientes, fechamento de contratos de venda, eu já começo a falar de coisas que têm um prazo de duração maior. Por isso que aqui a gente já começa a falar num nível mais elevado na empresa, né? Então, olha só, o CRM, ele é essencialmente um foco para você obter valor máximo nos seus clientes, tá? As novas abordagens da administração, como a gestão por processos, têm, acima de tudo, foco no cliente, né? Ou seja, através da maneira que as organizações se comunicam com eles, né? Como vendem, como prestam serviços, né? A gente nunca pode pensar uma empresa só de produtos, mas produtos e serviços, como do atendimento, como da manutenção. Isso tudo, minha gente, é CRM que vocês já devem ter estudado largamente lá em marketing, né? Então, além dos meios tradicionais, né, também o CRM também vai tratar de preço, promoção, ponto de venda, propaganda, né? E com certeza é um sistema muito importante para a empresa. Muitas empresas se veem obrigadas a ter sistemas de CRM porque é um tema para estratégias metodológicas, né? Um software voltado para organizações interconectadas, porque é o CRM é o teu módulo de CRM que vai se conectar com o RP do seu cliente para poder permitir o B2B, que é o tema dessa aula de hoje. Tudo bem? Até aqui tranquilos? Até aqui tranquilos? Próxima sigla, olha lá. Então é o SCM. SCM já tinha até soprado, né, gente? Olha lá, para quem não sabe, SCM é a sigla de Supply Chain Management. Olha só, se o CRM te conecta com o cliente, né, o supply chain, ele vai te conectar com o fornecedor, né, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Note que o supply chain, então ele vai integrar com o RP muito aqui na parte de suprimentos, e ele já vai ser, olha lá, um sistema que já invade a área gerencial estratégica, à medida que ele vai gerenciar contratos de fornecimento que a sua empresa vai assinar com seus fornecedores, vai gerenciar contratos de longo prazo, né, de longo prazo. Então, como serão contratos de longo prazo, ele já começa a invadir uma área gerencial, né? Então, muita gente aqui estuda para atuar, por exemplo, na área de comércio exterior, e essas pessoas que vão atuar na área de comércio exterior vão fazer o quê? Gerenciar contratos de fornecimento, né, de comércio com empresas nacionais ou até empresas internacionais. E isso tudo, quem é que trata da empresa? É um sistema chamado Supply Chain Management. Então, olha só, o Supply Chain Management, olha só, é esse sistema que vai gerenciar, então, os seus relacionamentos com os fornecedores, com seus fornecedores, né, subfornecedores, né, olha só, e vai visar o suprimento na empresa para que ela possa atender os clientes, né, o consumidor final. Então, meus queridos, minhas queridas, é um sistema estratégico pelo seguinte: nos dias de hoje, as empresas não podem se dar ao luxo de ter escassez de insumos ou matérias-primas. Porque se tiver escassez de insumos ou matérias-primas, você vai atrasar a sua produção, o seu processo produtivo, vai faltar produto acabado, você não vai atender pedidos de compra e o que acontece? Os teus clientes, seja PJ, seja PF, vão adquirir produtos dos seus concorrentes, né? Então, para que não ocorra escassez de insumos ou matérias-primas, é muito importante o supply chain, porque o supply chain ele vai automatizar as compras, e se um fornecedor te pisar na bola, o próprio sistema já vai poder acionar outros fornecedores, já vai poder indicar outros fornecedores, automatizando por completo o sistema de suprimentos da sua empresa, para que não ocorra escassez, tá legal? Lembrando sempre, na aula de hoje nós estamos falando de software, nós estamos falando de sistemas que com certeza, como a gente vem comentando desde o nosso primeiro encontro, vem aqui para substituir mão de obra, né? E diminuir os custos da empresa. Então, olha só.
Então ele pode ser considerado uma visão expandida, atualizada e, sobretudo, holística, né, da administração, né, de materiais, tradicional, né, tradicional, porque uma empresa tradicional ainda comprava manualmente, né? Então o supply chain ele vai abranger toda a troca, né, um sistema que vai abranger a gestão, a automação de toda a troca da cadeia produtiva de uma forma estratégica integrada, onde a tecnologia da informação, a TI, lembrando que hoje nós estamos invadindo muito essa área, né? E o B2B são partes primordiais desta gestão, tá legal? Então, mais uma vez, desculpe se eu estou falando muito assunto de TI hoje, mas é muito importante que a gente entenda, né, como que o supply chain permite que a sua empresa se conecte com os fornecedores, ao mesmo tempo, né, que o CRM permite que a sua empresa se conecte com os clientes para que ocorram, para que viabilizem o B2B, né, que é essa corporação virtual. Então, olha lá, não posso deixar de falar também, né, do BI, já que nós estamos na chuva, né? Olha, o BI, na realidade, Business Intelligence, inteligência empresarial, não vai ser um sistema propriamente dito, mas vai ser um conjunto de relatórios, um conjunto de metodologias, e é aqui no BI que entra o nosso negócio, que é a Revolução 4.0. Olha lá, o BI, ele já vai ser a incorporação da inteligência artificial e da mineração de dados, do data mining, que nós comentamos lá na primeira aula. Então, é inteligência artificial e mineração de dados, que vão atuar sobre todo o Big Data da sua empresa, ou dos concorrentes, ou dos clientes, né, para poder te fornecer relatórios que tragam uma informação mais próxima do conhecimento, uma informação mais próxima da sua tomada de decisão. Ou seja, minha gente, olha lá, cabelinhos em pé, moçada. Olha só, se o RP há muitos anos, ó, tá falando de anos 60, anos 80, né? Aliás, olha só, substituiu os trabalhos repetitivos, substituiu a mão de obra lá de trabalho repetitivo na área operacional. Hoje o BI, galera, ele na Revolução 4.0, ele já vem substituindo, olha lá, gerentes, diretores, tomadores de decisão, à medida que você vai ter um sistema que faz isso para você. Então, cabelos em pé, olha só. Ele vai fornecer relatórios dinâmicos, dashboards, olha lá, com gráficos dinâmicos, gráficos arrojados, velocímetros e coisa e tal. Existem módulos de BI incorporados no Excel. Olha lá, quem teve aula comigo, a gente falou um pouquinho lá atrás de tabela dinâmica. E a tabela dinâmica, ela trabalha com uma lógica, uma estratégia de cubo de informação, que é você analisar a informação tridimensional, por exemplo, vendas por região e por produto, vendas por vendedor, região, produto. Então você pode fazer o cruzamento de várias informações, que é o que nós chamamos de cubo de informações, informações tridimensionais, e você tem softwares, desde o Excel, que já está aí no mercado há mais de 30 anos, até outras metodologias mais arrojadas que incorporam inteligência artificial. Você tem um Power BI, né, que é mais recente da Microsoft, e que trabalham com Business Intelligence para poder te dar uma informação mais próxima do conhecimento. Então, atenção, meus queridos, atenção, minhas queridas, olha lá, BI tem que ser o nosso foco dentro da empresa. Trabalhar com BI significa que você está lá no topo da empresa, né, e esse tem que ser o nosso foco, isso que a gente tem que correr atrás, tá legal? Bom, o BI, então tá aqui uma definição, né, um conjunto de soluções, não é bem um sistema, mas um conjunto de soluções tecnológicas que envolve o processamento, coleta, transformação e análise e a distribuição de dados para tomar decisões, ou seja, a transformação daqueles dados brutos que vem lá do ERP, do CRM e do supply chain, né, numa coisa mais próxima do conhecimento para você poder tomar decisão. Né? Ele é também conhecido como inteligência empresarial, né? Que engloba aí conceitos de inteligência artificial, né? E vai definir a habilidade das empresas a acessar dados e colher informações contidas, por exemplo, no sistema do Data Warehouse, que eu vou falar em seguida. Né? Então, esse Data Warehouse também pode ser sinônimo de Big Data. Né? E vai analisar
essas informações para dar suporte à tomada de decisões. É que uma coisa que ficou faltando, galera, é o seguinte: ele não vai só analisar a informação da empresa, tá? O BI, ele também permite a conexão da sua empresa com outros órgãos, sei lá, órgãos governamentais, né? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, né? Com cartórios, com Serasa, com Procon, né? Então ele vai permitir a conexão com os dados dessas outras empresas e vai poder, por exemplo, automatizar a análise de crédito, prospecção de mercado, vai poder te dar tendências, né? Isso que é importante, porque a maioria dos sistemas, aí, os mais tradicionais, sempre davam informação no passado, sempre davam sazonalidade do passado, média de consumo no passado, lote econômico no passado, curva ABC do passado, todos os conceitos que vocês aprenderam aí que os sistemas faziam muito bem, mas só com dados estatísticos, dados históricos, né? Como a gente sempre costuma, dados históricos. BI não. BI ele consegue, a partir da conexão com informações externas da empresa, poder traçar tendências. É por isso que, mais uma vez, esses sistemas eles têm o poder de dar informações mais próximas do conhecimento, mais próximas à sua tomada de decisão. Então, olhos para o BI. E só para terminar essa parte aqui da aula, olha só, o Data Warehouse, o Big Data da empresa, o armazém de dados, olha lá, ele vai ser um banco de dados único, que pode estar na sua empresa, pode estar nas nuvens, né? Ele pode estar particionado, né? Mas é um banco de dados aí que você vai enxergar como único, né? Ou seja, ele pode estar em partes, implantado em vários lugares, em várias matrizes, mas você tem uma visão do todo. E esse Data Warehouse, ele vai ser abastecido inicialmente pelo sistema de processamento de transações, que é o ERP, pelos sistemas de apoio à decisão, que é o CRM e Supply Chain, né? Ele vai ser abastecido por todos esses sistemas, ele vai utilizar técnicas de OLAP, que é alguma coisa parecida com a tabela dinâmica lá do Excel, ou seja, fornecimento, o cruzamento de dados em cubo, né? Ele vai te dar, ele vai trabalhar com data mining, né? Mineração de dados, aqui faltou um pouquinho de inteligência artificial também, com o objetivo de te fornecer relatórios os mais variados possíveis, né? Também traçando então não só dados históricos, mas também tendências. Então olha lá, Data Warehouse ou Big Data, que a gente já comentou aqui largamente no nosso curso. Então encerrando, olha lá, encerrando, a gente comentou basicamente sobre todas as siglas que compõem este modelo para a empresa na era digital. A gente já começou falando aqui um pouquinho de B2B. Vamos continuar na semana que vem, ninguém precisa ficar assustado. Olha só, continuamos falando de ERP, CRM, Supply Chain, BI, Data Warehouse, e ficou faltando para a semana que vem, né? Um pouquinho mais sobre EDI ou EDI. Isso aqui a gente vai comentar na semana que vem, quando nós vamos aprofundar um pouquinho mais a questão do B2B. Nesta aula, então, o meu grande objetivo foi traçar esse cenário, foi traçar esse plano de fundo, desculpa, olha lá, da empresa que permite, né, que tem sistemas, que tem camadas de software que vão permitir a adoção do B2B, né, ou EDI, né, para que você tenha a automação completa desses processos de compra, venda de insumos, produtos acabados, troca de informações e colaboração efetiva. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente continua um pouquinho mais semana que vem e não deixem de fazer a atividade da semana. Um abraço a todos e até mais. Este foi o professor Wagner Tufano em mais uma aula do curso de E-Commerce e Business na Revolução 4.0.